vocês, meu nome é Hugo, sou pastor aqui na Igreja Presbiteriana Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom retornarmos à casa do Senhor, louvarmos a Ele, estarmos em comunhão e buscarmos a edificação através da palavra dEle. Quantos aqui, andando por Frutal, notaram alguns outdoors diferentes? Bonitos, não? Viu assim alguns personagens aqui da igreja e a gente, nossa, é o Bacara, é o Maná, é o Davi, é o Denis. A gente ficou muito empolgado assim, meus meninos, né? E a gente entendeu prontamente a proposta. Quero parabenizar a iniciativa dos irmãos e dizer que realmente essa parceria dá certo. Igreja e família sempre é uma parceria vencedora. Como nós precisamos de famílias fortes, como nós precisamos de famílias edificadas na palavra de Deus para abençoar a nossa querida cidade de Frutal. Como nós precisamos de mais casais como esse que vieram aqui à frente nessa noite, renovar os votos, 50 anos de caminhada juntos. Como nós precisamos de pessoas assim. E nós cremos com toda a força do nosso coração, que a palavra de Deus, o povo de Deus, a igreja, é o lugar mais propício para isso ocorrer na nossa sociedade. Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. E nós vamos hoje, nessa noite, meditar ainda sobre essa temática, família. Não apague essa ideia. E nós vamos trabalhar a ideia dos filhos, potencializando relacionamentos entre pais e filhos. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, dos versos de 1 a 4. Potencializando relacionamentos entre pais e filhos. Reverendo Elimar acertou, não vou falar de casamento, mas eu vou falar nessa noite de relacionamentos entre pais e filhos. Então deixa a sua Bíblia, por favor, aberta em Efésios 6, de 1 a 4, e eu quero passar por uma observação importante. As relações familiares na carta de Paulo aos Efésios, elas são estabelecidas de maneira prioritária. O apóstolo Paulo, antes de ser um teólogo, antes de ser um grande pastor, um missionário, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo é um excelente pedagogo. E ele vai inserir de uma forma prioritária na carta aos Efésios esse relacionamento entre pais e filhos. Primeiro ele vai tratar de maridos e esposas, depois de pais e filhos. Primeiramente o apóstolo Paulo fala para maridos e esposas. Depois ele fala para o relacionamento entre pais e filhos. A não observância desse princípio, desse estabelecimento primeiro de marido e esposa, para depois pais e filhos, pode levar a sérios problemas conjugais. Quais são esses problemas conjugais? Primeiro, perpetuar essa mesma dinâmica na vida dos filhos. Muitos casais, quando têm os seus filhos, estabelecem um outro princípio de prioridade, lançando a prioridade nos filhos. Filhos são importantes, mas primeiro é necessário conservar, trabalhar e edificar o casamento. Senão não chega aos 50 anos, queridos. Senão não chega a 60 anos. Uma das grandes marcas de casamentos duradouros é essa compreensão, seja consciente ou inconscientemente. Preciso investir no meu casamento e depois investir na criação dos meus filhos. Outro problema, se nós não respeitarmos essa dinâmica, esse princípio,
é intensificar o sofrimento através da síndrome do ninho vazio. O que é a síndrome do ninho vazio? Casais que já criaram seus filhos se tornaram adultos, caminharam nas suas profissões, formaram as suas famílias e, consequentemente, vão deixar a casa dos pais. E aí o marido, a esposa olham um para o outro e parece que eles perderam 20, 30 anos de relacionamento e um olha para a cara do outro e não sabe mais como se relacionar. Quantos casais têm vivido essa situação? Eu coloquei aqui, geração M, um articulista chamado Rob Asghar. Ele é um paquistanês que se naturalizou americano. Ele é um articulista do New York Times. E ele escreve algo muito interessante sobre a geração M, a geração de filhos que tem surgido na nossa realidade. Ele diz o seguinte, que ele aponta num artigo recente o surgimento do que ele chama de geração M, formada por jovens extremamente narcisistas. Para ele, alguns pais atormentados pela culpa, por trabalhar muito ou por optar pelo divórcio, estão criando seus filhos sem limite algum. Esse articulista, ele chega a essa constatação de que, por não respeitar esses princípios, esposa, marido, filhos, tem sido criado uma geração de filhos altamente narcisistas, filhos que dominam as suas casas, filhos que dominam a família, filhos que se tornam verdadeiros imperadores dentro das suas famílias. E ele chama isso de geração M. São pais inseguros que temem que os seus filhos não gostem deles, por isso cedem a qualquer tipo de pedido das crianças e celebram qualquer conquista dos filhos. Pais com medo de perder o amor dos seus filhos têm transformado esses filhos em filhos narcisistas e celebra qualquer conquista do filho. Por mais medíocre que seja a conquista, os pais fazem uma festa. Esse articulista paquistanês naturalizado americano diz que tem gerado uma geração altamente narcisista, uma geração que pode pôr em risco até a história da humanidade. Vou dar um exemplo disso. Quando eu morava em Anápolis, eu morava bem próximo à Universidade Anhanguera, uma grande universidade em Anápolis. E na avenida universitária tinha vários barzinhos, vários lanchonetes, restaurantes. E no horário da aula, esses restaurantes, barzinhos e lanchonetes, eles estavam apinhados de estudantes. E a universidade com as salas vazias. Lá tinha cursos, uma série de cursos. Uma vez eu fui convidado para uma formatura do curso de farmácia dessa universidade. E, por incrível que pareça, foi um teatro, né? Aqueles alunos recebendo os diplomas, festejando. E eu pensei, gente, se esses profissionais da área da farmácia eram aqueles alunos que estavam lá no barzinho ao invés de estar na aula, eu não quero jamais comprar um remédio ou pedir orientação de medicamento para eles. Mas estavam lá celebrando de uma forma até apoteótica a sua formatura. Para muitos, ou para a grande maioria, nunca levaram a sério os seus estudos. Estavam lá os pais com as faixas, soltando foguete, fazendo barulho. E eu pensei, gente, será que realmente esses profissionais que estão saindo das universidades são profissionais sérios, comprometidos? E esse articulista disse que não. Nós temos muitos problemas com essa geração. Ele diz também que o resultado disso é uma geração que se sente no direito de tudo, sem precisar trabalhar duro por nada. Isso, ele diz, acarretará problemas sociais seríssimos no futuro. Nós vivemos, queridos pais,
que estão aqui nessa noite. Um momento extremamente delicado para com os nossos filhos. Se nós não levarmos a sério a criação deles, se nós não colocarmos energia, se não nos colocarmos à disposição da formação do caráter dos nossos filhos, nós podemos ver toda uma geração se perder, baseada numa geração altamente voltada para dentro dela mesma, pensando que pode tudo e que o céu é o limite. É um grande perigo. Uma outra constatação, na Universidade de San Diego e na Universidade do Sul do Alabama, detectou traços de autorrespeito exagerado e um infundado senso de merecimento. Uma pesquisa feita com os universitários americanos chegou a essa conclusão, que os jovens têm um alto índice, uma alta taxa de autorrespeito, um orgulho exagerado, um respeito muito grande de si mesmo, e tem gerado aí essa geração chamada narcisista. Para Maria Maluf, que é uma psicopedagoga brasileira, ela disse que isso também é comum aqui no Brasil. Isso não é um problema só americano. Nós já notamos isso também nas nossas crianças e nos nossos jovens em nosso país. Porque os pais temem perder o amor dos filhos e por isso representam de uma maneira invertida os seus papéis. Os pais passam a estarem no lugar dos filhos e os filhos passam a comandar no lugar dos pais. Isso é uma inversão de valores perigosíssima. Segundo o psicólogo também, Caio Feijó, os pais só têm grande influência sobre os filhos até pouco antes da puberdade, entre 10 ou 11 anos. Depois disso vai vir um resultado na adolescência. Por que nós temos tantos adolescentes rebeldes, tantos jovens problemáticos? Nós podemos, a partir desse estudioso aqui, observar que no momento crucial da formação dos filhos, os filhos não foram formados, os filhos não foram moldados, os filhos foram largados à sua própria vontade. Para ainda o Caio Feijó, os estímulos em excesso podem prejudicar tanto uma criança quanto as ofensas e o eventual abandono ao longo de sua formação juvenil. Um livro que tem sido sucesso na revista Veja, na revista Época, é Crianças Francesas Não Fazem Manha. Quantos já ouviram falar desse livro? Se você que é pai, tem filhos pequenos, compre esse livro. Esse livro não é evangélico, mas é um livro sensacional, mostrando que crianças precisam sim de limites, precisam entender princípio de autoridade, precisam entender que pais, nesse momento, nessa fase da vida, são pais e não coleguinhas de escola. Um livro sensacional que eu indico aí para todos vocês. Pois bem, nós estamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, dos versos de 1 a 4, que diz assim, Efésios, capítulo 6, de 1 a 4, você pode seguir tanto na sua Bíblia, como seguir ali na projeção. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeiro nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo trazendo uma recomendação aos filhos. Filhos, o que ele diz? Obedecei a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. A grande pergunta é, por que isso é justo? Por que obedecer aos pais é dado algo como sendo justo? Por quê? Por que o apóstolo Paulo vai trazer primeiro essa ação sobre a vida dos filhos? Primeiramente, porque Deus constitui pais sobre as nossas vidas como autoridade. Nós obedecemos aos nossos pais porque eles são
autoridades constituídas sobre as nossas vidas. E quem constitui, quem delega, quem outorga esta autoridade sobre as nossas vidas é o próprio Deus. Por que nós temos que também obedecer os nossos pais? Porque eles possuem maior experiência de vida, isso é óbvio. Muitos jovens aqui, adolescentes, estão começando a vida agora. Às vezes olham para os pais ou para a mãe e falam: ah, coroa, você não sabe de nada. Meu filho, obedeça o seu pai, porque isso é justo. Obedeça a sua mãe, porque isso é justo, porque ela, porque ele, além de serem autoridade sobre a sua vida, eles possuem experiência de vida. Quando nós somos adolescentes, tudo é muito colorido, tudo é muito cor-de-rosa, mas à medida que nós vamos crescendo, as coisas vão se tornando um pouco cinzas, um pouco escuras, e nós vamos perceber que a vida é algo sério, a vida é algo para ser vivido com disciplina, com alegria, mas com extrema cautela, porque a vida mal vivida é algo extremamente terrível na vida de qualquer um de nós. Por isso, dialogar com os pais, saber o que eles pensam da vida, considerar, obedecer, porque isso é justo. E porque também, amados, as orientações que os nossos pais nos transmitem são orientações que são baseadas no amor. Qualquer pai, qualquer mãe em sã consciência nunca orientará algo ao seu filho se não for pautado em amor. Nós sabemos muito bem disso. Nenhuma direção, nenhuma instrução que um pai ou uma mãe possa dar aos seus filhos não será por falta de amor. Pelo contrário, será sempre carregada em amor. Por isso, obedeçam vossos pais no Senhor, porque é justo. Justo porque eles são autoridade sobre nós. Justo porque eles têm maior experiência de vida do que nós. Justo porque as orientações que eles nos dão são pautadas no amor. Mas ele também dá uma outra ordenança: honra a teu pai e a tua mãe. A outra ordenança que o apóstolo Paulo traz é honrar os nossos pais. Uma é obedecer, outra é honrar. A grande pergunta é: por que Paulo faz essa segunda recomendação? Paulo está tratando com dois momentos da vida dos filhos. O primeiro momento é quando os filhos estão, vamos assim dizer, debaixo do teto do pai, sob a autoridade do pai. E agora ele vai tratar quando os filhos se tornam pais e formam as suas famílias. Ele vai usar essa recomendação porque nem toda a obediência é seguida de honra. Tem muitos filhos que obedeceram aos seus pais até completar os seus 18, 21 anos, e depois saíram de suas casas e nunca mais voltaram e nunca mais transmitiram respeito aos seus pais. Aí é que está o mandamento com promessa: honra. Tem muita gente que obedece, mas não honra, não sabe o lugar dos pais na sua própria vida, porque o dever da obediência cessa, mas o da honra não. Eu já sou casado e tenho meus filhos. Eu não preciso estar mais a obedecer às ordens dos meus pais, porque eu não estou mais debaixo do mesmo teto que eles. Mas eu nunca posso deixar de honrá-los. Nunca posso deixá-los abandonados, esquecidos, largados, desconsiderados. Tem muita gente que desconsidera pai e mãe. A maior prova disso é quando você entra nos asilos. Em Anápolis tem um asilo chamado Asilo do Caminho. De vez em quando nós íamos lá fazer devocionais com os velhinhos. Quanta tristeza, queridos. Lá tinham 50 velhinhos. Todos tinham histórias de abandono dos seus pais, dos seus filhos. Todos choravam. Todos choravam amargamente quando lembravam que os filhos um dia passaram por ali e os deixaram numa cama de hospital e nunca mais voltou para buscar.
Isso é desonra. O apóstolo Paulo chama a cada um de nós a honrarmos os nossos pais. E porque aqueles que honram seus pais, Deus faz o quê? Uma promessa. A promessa não está na obediência apenas. A promessa está na honra. Honra teu pai e a tua mãe. Essa é a promessa que a palavra de Deus faz. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá o quê? Bem, e sejas de longa vida sobre a terra. A grande pergunta: tudo tem ocorrido bem para os jovens do nosso Brasil? Hoje pela manhã estava o pastor Elimar na porta da igreja. Seu Afrânio chegou com um jornal. Um jovem morto por um acidente de trânsito, vindo de uma festa. Nós não estamos aqui para julgar o jovem, nem o que aconteceu. Mas a grande pergunta é: está tudo bem com os jovens do nosso Brasil? Está tudo bem com os jovens da nossa querida cidade de Frutal? Nossos jovens brasileiros têm tido vida longa? Eles têm tido uma vida perene? Essas são algumas perguntas que nós temos que fazer. Eu tenho aqui algumas pesquisas. Para cada jovem morto por assassinato na Irlanda, a Irlanda é um país em conflito religioso, protestantes contra católicos. Para cada jovem morto por assassinato na Irlanda, 100 jovens são mortos aqui no Brasil. A Irlanda tem um conflito religioso histórico, armado, e o Brasil não tem nenhum conflito religioso armado. E aqui, para cada jovem que morre na Irlanda, 100 morrem aqui no Brasil. Enquanto em 1980, 52,9% de nossos jovens morriam por causa violenta, em 2000 o índice se elevou para 70,3%. No total da população, 12,2% dos nossos jovens morrem de forma violenta no nosso Brasil. Maiores causas de mortes violentas: 39,2% de homicídios. Vale a pena ressaltar que em Frutal nós temos esse índice elevado entre os jovens. Parece um bang-bang, jovem matando jovem por motivos fúteis. 14,2% dos jovens brasileiros morrem através de acidentes de trânsito. Hoje nós vimos um exemplo dessa marca. 3% dos nossos jovens morrem por causa do suicídio. São dados do mapa da violência da Unesco. Talvez você nunca tenha parado para olhar esses números. E a grande pergunta é: os nossos jovens têm honrado pai e mãe? Mandamento com promessa. De 1990 a 2000, o número de suicídios no Brasil cresceu 28,5%. Esse número é bem maior. É porque as autoridades brasileiras não divulgam, com medo de anunciar o número de suicídios entre os jovens e esse número aumentar. No Japão tem uma campanha fortíssima. O Japão é o país que mais jovens se suicidam no mundo. E lá tem uma campanha fortíssima que o governo promove para conter essas mortes violentas entre os jovens. E entre as meninas e as mulheres? Como é que vão as nossas moças no Brasil? Nas últimas 3 décadas, a gravidez entre jovens de 15 a 19 anos cresceu 26%. De 10 a 14 anos, 20%. Eu não sei quantas pessoas aqui já viram uma menina de 10 anos grávida. Eu já vi. É algo assustador. Honra pai e mãe, para que te vá bem sobre a terra. 26,31% das jovens brasileiras entre 10 e 19 anos já ficaram grávidas. Fizeram curetagem ou tiveram filhos. O que é a curetagem? É quando é provocado o aborto. Precisa ir no centro cirúrgico
levaram a anestesia raquidiana e fazer uma limpeza na parede do útero, porque ficam ali presos restos de embrião. Quando eu fazia medicina, quando todas as minhas férias eu ficava no Hospital São Pio X, em Séries, e ficava na área da obstetrícia, porque meu tio era obstetra. Quantas cirurgias de curetagem, na verdade, quantos procedimentos de curetagem, porque curetagem não é uma cirurgia, nós fazíamos, eu ajudava a fazer entre jovens de 14, 15, 16 e 17 anos. Muitas! Numa cidadezinha igual Séries, eu acho que Frutal também não deve perder muito nesses índices. Como é que vai os jovens do nosso Brasil? Enquanto na Alemanha as taxas de aborto são 3 para 1000, no Japão 6 para 1000, no Brasil é 32 para 1000. Perde só para os Estados Unidos, onde o aborto é legalizado em alguns estados. No Brasil ocorrem 1 milhão de abortos por ano, sendo que metade deles entre jovens com menos de 19 anos. Amados, nós temos algumas sabedorias para viver. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Como estão os nossos jovens do Brasil? Família é coisa séria, como eu disse na última oportunidade de trazer a palavra. Os nossos filhos têm morrido na nossa nação, e nós às vezes não nos apercebemos quão sério é criar filhos nos dias de hoje. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Provérbios 13, 18. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Como é que estão os jovens do nosso Brasil? Como é que eles andam? Às vezes, quando a gente traz esses dados, assusta um pouco, não é, queridos? Parece que está tão distante da gente, mas na verdade está bem pertinho. O que o apóstolo Paulo recomenda para os pais? O apóstolo Paulo recomenda para os filhos obedecer e honrar. Mas o apóstolo Paulo também recomenda aos pais algo extremamente importante. Primeiramente, pais, não irritem seus filhos. Como é que é isso, pastor? Não irritar os nossos filhos? Será que eu tenho essa capacidade de irritar o meu filho? Lógico. E aí a gente levantou algumas questões. Como é que eu, como pai, posso irritar o meu filho? Pelo excesso de rigor e cobranças. Um rigor infundado, cobranças que não são fundamentadas, simplesmente porque eu fui criado dessa maneira no passado. Vale a pena lembrar, queridos pais, que nós estamos no século 21, onde o diálogo, a conversa e a instrução tem mais poder do que simplesmente dizer para o seu filho: você vai fazer porque eu quero e pronto, e acabou. Não irritar os filhos pelo excesso de cobrança. E como é que nós irritamos os nossos filhos com excesso de cobrança? Porque nós estamos estressados pelo estilo de vida que nós levamos. Como nós trabalhamos muito, como nós temos mais tempo fora de casa do que dentro de casa, quando nós chegamos dentro do nosso lar, nós queremos que as coisas estejam todas perfeitas. E quem tem filho pequeno sabe que isso é impossível. E aí a gente coloca regras, rigores excessivos na vida dos nossos filhos. E eles se sentem altamente irritados, não pela disciplina, mas pela forma estressante de vida que nós temos transmitido a eles. Porque muitos de nós os educamos a partir da nossa própria personalidade. Não, eu sou uma pessoa fechada, eu sou assim mesmo, eu não gosto de conversar. Quando eu chego em casa eu não falo com ninguém. Eu quero que todo mundo saia da sala para que me deixe assistir o meu jornal. Isso irrita profundamente os nossos filhos. Porque muitos de nós fazemos dos nossos filhos a matéria-prima das nossas realizações. Quantos filhos aqui se sentem altamente oprimidos por seus pais, por fazerem cursos que não querem fazer, mas estão fazendo cursos porque os pais
querem que ele faça para satisfazer a sua vontade de pai. Eu conheço uma pessoa que o sonho dele era fazer administração, mas o pai enfiou na cabeça que ele tinha que ser engenheiro. E não deu muito certo. Não deu muito certo. Porque o pai quer que o filho se torne a matéria-prima da sua própria realização, ou talvez a matéria-prima da sua frustração, algo que ele não conseguiu, ele quer projetar na vida do filho. E isso irrita muito os nossos filhos. Outra forma de irritar os nossos filhos é pela ausência de parâmetros e limites. Meus amados irmãos, todos nós precisamos de parâmetros claros e de limites estabelecidos, quanto mais as crianças. Sabe por que nós não estabelecemos parâmetros e limites para com os nossos filhos? Porque nós temos pressa em sermos amados. O menino faz uma arte terrível, quebra tudo, entra na casa das pessoas, torna a coisa insuportável, e a gente, quieta meu filho, faz isso não, coisa feia. Nós temos que estabelecer limites claros para as crianças, para os nossos filhos. Mas se eu fizer isso, ele não vai me amar. Meu amado, minha querida, não se assuste. O seu filho vai te amar para valer, quando ele alcançar a maturidade. Ele vai te amar quando você realmente conseguiu, pela graça de Deus, mantê-lo no caminho. Aí ele vai te amar. Quando ele tiver os filhos dele, ele vai olhar para você e vai dizer: meu pai e minha mãe foram vencedores comigo. É nessa hora. Então não se apresse para receber o amor dos seus filhos. Eles vão te amar no momento certo, porque nós nos sentimos culpados pela ausência. Eu trabalho tanto, eu estou fora de casa tantos dias da semana, e é por isso que eu não coloco limites claros. Eu deixo os meus meninos fazendo o que eles querem. Erradíssimo, complicadíssimo. Nós estamos aí com essa geração narcisista que faz o que quer e se acha. Mesmo com a nossa ausência, nós precisamos estabelecer limites claros. Sentar com os filhinhos e falar: o papai trabalha de segunda a sexta dessa forma, por isso que o papai não está em casa. Quando o papai e a mamãe retornarem para casa, a gente vai viver dessa maneira, dessa forma, ok? E o seu filho, meu querido, é muito mais inteligente do que você imagina. E ele sabe quando você fala com ele com seriedade. Ele sabe que você está fazendo tudo para o bem dele. E outras, nós não colocamos limites, porque muitos de nós subestimamos a pecaminosidade dos nossos filhos. Talvez você se assuste comigo nessa noite, mas eu quero te dizer que o seu filho é um pecador como você. Ele peca e precisa da graça de Deus. Às vezes nós olhamos para nós, olhamos para essa sociedade, para essa cultura longe de Deus e pensamos: meu filho não, meu filho está imune. Não está, meu amado. Ele é tão pecador como você. Ele é tão pecador como essa sociedade caída. Nós subestimamos que os nossos filhos são pecadores. E às vezes nós fazemos vistas grossas diante das suas ações. E o apóstolo Paulo continua com a segunda instrução: pais, criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aí entra: qual é a instrução e o conselho do Senhor? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou projetar ali, mas eu queria que você marcasse esse texto, que você lesse esse texto durante essa semana, principalmente vocês que têm seus filhos pequenos. Meditassem nesse texto, ruminar sobre esse texto. Essa é a instrução e a lei do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés está repetindo a lei do Senhor para o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus aqui nessa noite, amém, queridos? Nós estamos tendo a oportunidade de mais uma vez ouvir qual é a instrução do Senhor para criarmos os nossos filhos. Nesses poucos versículos nós temos 3 princípios profundos para criar os nossos filhos no conselho do Senhor. O primeiro deles, amar ao Senhor, e que todas essas palavras estejam no nosso coração. O primeiro aspecto é eu como pai, eu como mãe, amar ao Senhor. Eu devo como pai, como mãe, buscar Deus sobre a minha vida. É a partir de mim, é a partir do meu exemplo, é a partir da minha busca que os meus filhos serão inspirados a buscar a Deus. Quando Moisés leu a lei novamente, ele diz: você pai, você mãe, ame ao Senhor com toda a força do seu coração, da sua alma, da sua vida. Guarde tudo isso, guarde todos esses princípios dentro do seu coração. Meus amados, criança vê, criança faz. E a grande pergunta é: os nossos filhos nos têm visto orar em casa? Os nossos filhos nos têm visto ler a palavra, cantar louvores ao Senhor, falar palavras de edificação? Tem que começar com a gente. Quantos pais têm transferido para a igreja a formação espiritual dos seus filhos? Isso está equivocado. Quem forma os nossos filhos na presença do Senhor somos nós como pais. Essa é a nossa responsabilidade. Charles Spurgeon proibia filhos de crentes a participarem da escola dominical. Você sabia disso? Dos maiores pregadores do século XIX proibia que filhos de crente fossem para a escola dominical, porque na escola dominical era ensinado os princípios para as crianças cujos pais não eram crentes, porque os pais crentes tinham o dever de ensinar a lei do Senhor aos seus filhos. Outra palavra, o nosso relacionamento entre pais e os nossos filhos. Aqui diz: ensine-as com persistência seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, converse sobre as coisas do Senhor com seus filhos dentro de casa. Qual é o nível de conversa no seu lar? O que vocês conversam em casa com os filhos? Videogame, lutinha, filminho, legal. Mas é preciso também conversar as coisas do Senhor. Quando estiver fazendo uma viagem, quando vê uma paisagem bonita, olha só o que Deus fez. Quando for num ambiente gostoso, agradecer a Deus com o filho. Vamos agradecer a Deus, meu filho, porque Deus nos tem proporcionado esse tempo aqui gostoso de férias. Transmitir para o filho aquilo que está dentro do coração. E ele diz também que precisamos estabelecer um relacionamento com Deus dentro do ambiente dos nossos lares. Como é que está o ambiente da sua casa, meu amado, minha querida? O ambiente da sua casa é um ambiente que derrama o perfume e a fragrância da presença de Deus? Ou é um ambiente que não comunica Deus aos filhos? Por que quando nós trabalhamos aqui no Geração Futuro, nós trabalhamos com coisas coloridas, com coisas que chamam a atenção? Porque o ambiente comunica o princípio. Nunca se esqueça isso. Ambiente comunica princípio. E a pergunta é: a minha casa, o meu ambiente, o ambiente onde os meus filhos frequentam, comunicam princípios de Deus? Que tipo de música, que tipo de filme, que tipo de programação eu tenho acessado e assistido com os meus filhos? Amados, eu não sou
daqueles pastores radicais. Poderia até ser uma questão de novela. Mas eu quero te perguntar com toda honestidade: o que novela edifica a sua família? Honestamente. O que um cara que se relacionou com uma mulher na juventude agora se relaciona com a filha dessa mulher e suspeita-se que essa menina é filha dele, vai acrescentar alguma coisa em você e na sua casa? O que o programa do Ratinho vai edificar a sua vida? Ah, pastor, tem levado cantores evangélicos. É lógico que está levando cantor evangélico para ver se sobe a audiência dele, que é péssima. Irmãos, nós temos que levar a coisa a sério. Devemos às vezes apagar a televisão, desligar o computador e nos reunirmos, que seja uma vez por semana, por 15, 20 minutos, e buscarmos o Senhor como família. O ambiente precisa comunicar Deus para os nossos filhos. O ambiente onde eles estudam, o ambiente onde eles se relacionam com os coleguinhas, isso comunica Deus ou não comunica Deus? Alguns versículos: sabedoria para o bem viver, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quem se nega a castigar ou disciplinar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, elas não se desviarão desses caminhos. Provérbios 22:6. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. Esse versículo eu acho profundo demais. A insensatez está no coração das crianças, amados. Fazendo um estudo um pouquinho mais aprofundado, essa vara da disciplina, que o sábio Salomão diz em Provérbios, ela não está diretamente ligada à questão da palmada ou da correção física. Ele está trazendo a ideia do pastor. O pastor tinha dois instrumentos de trabalho. Um era um bordão, para defender o rebanho, atacar as feras que vinham contra o rebanho, e a outra era a vara. A vara era para bater na patinha da ovelha, para ela continuar no caminho. Então a ideia da disciplina é trazer o seu filho novamente para o caminho. Tem muita gente que confunde, desce a borracha no menino. Bater é o último do último caso. Mas instruir é ordem do Senhor. Instrua, viva a presença de Deus e instrua os vossos filhos. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Corrija seu filho. Não deixe que a polícia o corrija. Não deixe que a sociedade o corrija. Corrija você. Nós temos aqui na igreja um querido irmão que trabalha com os adolescentes, é policial militar. De vez em quando a gente conversa, eu converso muito com o Ribamar, e a gente fica triste de ver tantos jovens que poderiam ter uma vida diferente e hoje estão aí largados, praticando crimes e delitos, porque não foram orientados quando crianças. E por último, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Tem mãe que não tem vergonha, nem pai, né? Mas aqui diz que tem. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, e trará grande prazer à sua alma. Palavra do Senhor, amados. Para a gente encerrar, filhos, façam uma avaliação honesta sobre a obediência e a honra prestada a seus pais. Caso não estejam observando adequadamente esses princípios, peçam perdão a eles. Se você já cresceu, já formou a sua família e sempre desonrou seus pais, é tempo de pedir perdão para eles.
Se você ainda é jovem e está debaixo do mesmo teto do seu pai, e você tem sido um rebelde, desobediente, é tempo de pedir perdão e consertar. E por último, a nós pais, façam uma avaliação honesta sobre a maneira como tem se dedicado à formação dos seus filhos. Você tem se dedicado realmente à formação do caráter dos seus filhos? Ou você tem terceirizado isso para a escola e para a igreja? Meu amado, o tempo é agora. Crianças são formadas entre 1 e 7 anos a personalidade. E os limites são colocados entre até os 10, 11 anos. Se você tem filhos nessa faixa etária, dedique-se a ele. Dedique-se a ele. Caso não esteja observando adequadamente esses princípios, peçam perdão a eles, dizendo: meus filhos ou meu filho, nós teremos uma postura diferente aqui dentro de casa. Eu sou o pai, você é o filho, e nós vamos caminhar dessa maneira. O tema desse é difícil, pesado, mas eu creio que é oportuno para nós. Família é coisa séria. Parceria entre igreja e família é algo que dá certo. Eu creio, amados, que o único ambiente que a gente pode falar com liberdade sobre isso é a igreja. Amém, queridos? Amém. Trazer essa instrução da palavra. Por isso é uma parceria que dá certo. Vamos orar. Bendito Deus, nós buscamos a Tua face em oração. Pai, a Tua palavra, ela é princípio de sabedoria para aqueles que Te buscam. E nós clamamos como pais e clamamos por nossos filhos. Nós queremos sim uma geração que Te ama, uma geração que Te busca, uma geração, ó Deus, que aprende a andar na Tua presença. Por isso, ó Deus, nos use como pais para orientarmos aos nossos filhos. Aqueles que ainda vão formar as suas famílias e vão ter um dia os seus filhos, que eles aprendam com a Tua palavra a formarem suas famílias no temor do Senhor. Aqueles, ó Deus, que já cresceram, que já formaram suas famílias, que eles possam, ó Deus, aprender a honrar os pais, cuidar dos pais, ó Deus. Pai, aqueles jovens, adolescentes que estão aqui conosco, que eles entendam que os pais são princípio de autoridade, têm experiência e podem sim ser o instrumento do Senhor nas vidas deles, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Reverendo Edmar.